E de olho justamente nos resultados desse encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin, a União Europeia já se prepara para reforçar a ajuda militar à Ucrânia, dessa vez com o envio de tropas. Acompanhe. O governo britânico confirma que um número significativo de países vai enviar tropas à Ucrânia para garantir a criação da coalizão de voluntários. O grupo poderá contar com mais de 30 nações com capacidade de contribuição variada e diversificada. O Reino Unido e a França lideram esforços desde que o presidente Donald Trump iniciou negociações diretas com a Rússia para pôr fim à guerra. Os dois países defendem que o grupo de voluntários é necessário, junto com o apoio dos Estados Unidos. O objetivo é fornecer garantias e segurança à Ucrânia e dissuadir Vladimir Putin de violar qualquer cessar-fogo. Paris e Londres declararam disposição de mobilizar tropas britânicas e francesas, mas não está claro qual seria ao apoio. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, afirmou que o plano passaria agora a uma fase operacional. Apesar da mobilização, a Rússia se opôs à presença de tropas da União Europeia na Ucrânia. Já de olho no Oriente Médio, o bloco prometeu nesta segunda-feira aumentar a ajuda humanitária à Síria. A medida é uma maneira de apoiar a transição depois da queda do governo de Bashar al-Assad. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, durante uma conferência de doadores em Bruxelas. A União Europeia iniciou uma tentativa de reaproximação com a Síria, suspendendo até mesmo as sanções. Um aumento da violência nesse mês, no entanto, reabriu o debate sobre a confiança nas novas autoridades do país com a queda do regime. Agora a política em Brasília. O relator do orçamento, o senador Ângelo Coronel, teve uma reunião com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, presidente da Câmara, Hugo Mota, e a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, para definir o impasse sobre a votação da peça orçamentária. Repórter André Nery chegando ao Jornal Jovem Pan, conta pra gente, a reunião será nessa semana ou vai ser adiada mais uma vez, André? Bom trabalho para você, bem-vindo. Obrigado, Tiago. Boa noite a você e a todos aqui no Jornal Jovem Pan. A votação do projeto de lei orçamentária anual, a chamada LOA, deve ficar para abril por conta da viagem dos presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, nos próximos dias. Eles vão acompanhar o presidente Lula em uma viagem oficial ao Japão e devem retornar só em meados do mês que vem, quando então haveria essa votação da peça orçamentária. O adiamento ainda não foi decidido totalmente, mas o Congresso não tem demonstrado a possibilidade de votar o texto nessa semana ainda. Depois de uma reunião com os presidentes das duas casas aqui do Congresso, o relator da LOA, o senador Ângelo Coronel, reconheceu que o prazo ficou mais apertado para a votação ocorrer até sexta-feira. Com o prazo regimental de 3 dias para análise, o chamado interstício, a Comissão Mista de Orçamento poderia iniciar a deliberação já na quinta-feira. Isso se o texto fosse apresentado nessa semana, nessa segunda-feira. Com o prazo para a apresentação e análise de destaques, a votação seria concluída apenas no final da semana, só na sexta-feira, quando existe um tradicional esvaziamento aqui do Congresso, com a grande possibilidade de não haver quórum suficiente. Sem o orçamento aprovado, o governo precisou pedir ao Congresso, na última sexta-feira, alterações no texto para remanejar 15 bilhões de reais de recursos do Fundo Social para o financiamento de operações do Minha Casa, Minha Vida. Outra consequência é a limitação das despesas a 1/12 por mês da dotação orçamentária. E a gente relembra, né, Tiago, antes de devolver para você, que a LOA deveria ter sido votada até dezembro, até o finalzinho do ano passado, e, se for confirmada agora essa votação só em abril, como deve acontecer, serão 4 meses de atraso, o equivalente a 1/3 do ano sem o orçamento. Tiago. É inacreditável, André Nery. A gente continua acompanhando os desdobramentos disso. Você ainda volta ao Jornal Jovem Pan e direto então para os nossos comentaristas Dora Kramer e aqui nos estúdios o Nelson Kobayashi. Dora, no ano passado, quando já se sabia que o orçamento não seria aprovado em 2024, a gente falava, talvez deva ser aprovado depois
da escolha dos novos presidentes da Câmara e do Senado. Não foi aprovado, ficou para depois do Carnaval. E agora vai para meados de abril, Dora Kramer. Precisa fazer um levantamento, não sei se isso já aconteceu em algum momento do Legislativo. Bem-vinda, Dora, bom trabalho. Boa noite, Thiago. Boa noite, Kobayashi. Boa noite a todos. Eu também não tenho notícia de uma demora tão grande assim. Já houve, sim, a votação no ano seguinte, no próprio ano do exercício do orçamento, mas dessa maneira, e abril, e nem sabemos que dia de abril, porque agora estão sendo feitas discussões que deveriam já ter sido feitas, elas já deveriam estar em andamento de ajuste, inclusão de programas. Por que ficou tudo bloqueado? Por causa das emendas. Agora, as emendas, parece, porque não houve nenhuma reação do Supremo Tribunal, nenhuma restrição imposta depois que se aprovou aquele projeto da semana passada, que na verdade não resolve o problema de transparência, mas não tem bloqueios de emendas anunciados. Então, esse já não é o problema. O problema é a discussão, como é que fica, o que entra, o que sai do orçamento, o que poderia ter sido feito, porque no dia 1º de fevereiro foram escolhidos os novos presidentes e, portanto, o Congresso voltou, da Câmara e do Senado, presidentes da Câmara e do Senado, o Congresso voltou a trabalhar normalmente e nada caminhou. E agora tem essa viagem, o André nos traz, que é o cronograma previsto para essa semana, que seria a leitura do relatório amanhã, a votação na Comissão Mista de Orçamento na quarta e a votação no plenário na quinta. Esse cronograma não vai poder ser cumprido. E na semana que vem temos a viagem do presidente Lula à Ásia e viagem em que estarão com ele os presidentes da Câmara e do Senado. E aí não é possível tocar a votação do orçamento sem as presidências. Bom, Kobayashi, como é que se gera uma máquina pública sem o orçamento aprovado, né? Depois de 4 meses, praticamente, o orçamento ainda não foi aprovado e há um descumprimento, de uma certa maneira, de um regulamento interno do Congresso, porque a obrigatoriedade é de se aprovar até o fim de cada ano, não é, Kobayashi? Bem-vindo, boa noite. Muito boa noite, Thiago. Boa noite a você, boa noite a Dora Kramer, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. Cada dia que passa, agora, isso se agrava, porque no começo do ano é certo que vai ter gordura para aquela primeira despesa, para as despesas de janeiro, de fevereiro, de abril, de março, aliás, agora, mas chegando já na segunda quinzena de março, iniciando abril, encerrando esse primeiro trimestre, isso vai gerando problemas. A gente viu há poucas semanas atrás o problema que isso já gerou no Plano Safra, a suspensão que depois fez com que o próprio governo apagasse esse incêndio com uma medida provisória, ou seja, a partir de agora, esse atraso é ainda mais grave. Muito mais grave do que o simples fato de ter deixado para 2025, que já é muito grave. Isso deveria trancar, o Congresso não deveria funcionar, não deveria fazer mais nada a não ser votar o orçamento. Isso deveria ser a prioridade zero do Congresso Nacional, mas lá eles dão algum jeito, assim como dão um jeito no tal do recesso branco, quando eles querem prolongar as suas pautas, deixar para depois, e isso vai também apontando para o início ali do que pode ser uma crise de governabilidade. Desde o travamento das emendas pelo Judiciário no fim do ano passado, até agora a mudança nas relações institucionais, a impopularidade do governo, tudo isso entra em um caldeirão que complica a situação do governo se isso não for resolvido rapidamente. Então, é também do interesse do presidente que o Congresso comece a trabalhar, de fato, neste momento crítico para a sua situação de relação com o Congresso Nacional.